Você sabe como caem as questões de função quadrática na prova do Enem? Não? Fica comigo que depois da vinheta nós vamos resolver 8 exercícios, 8 problemas envolvendo função quadrática que caíram em provas anteriores do Enem. Eu sou o professor Fábio Lima e você está no canal Matemática com Jofarauli. Conforme eu te disse, neste vídeo nós vamos resolver 8 problemas Enem envolvendo função quadrática. E antes de resolver, a gente vai fazer um pequeno resumo aí sobre aquilo que temos de mais importante de função quadrática. E vamos aí ao nosso resumo. Olha só, primeira coisa, uma função é chamada de polinomial do segundo grau ou simplesmente função quadrática quando ela puder ser escrita, puder ser reduzida a essa forma aqui, ó, ax² mais bx mais c, onde a, b e c são números reais. Lembra que a condição aqui, ó, esse a, ele tem que ser diferente de zero sempre. Também aqui, se eu pegar essa função e igualar a zero, eu vou ter aqui uma raiz. E aí, quando eu pego isso aqui igual a zero, eu tenho aqui agora uma equação do segundo grau. A fórmula geral de resoluções de equações do segundo grau, especialmente as completas, que aqui tem o b e o c diferentes de zero, é a fórmula de Bhaskara, que o delta é b² menos 4ac e que a fórmula de Bhaskara é menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a. A gente tem também, né, que a soma das duas raízes sempre é menos b sobre a, que o produto das duas raízes é c sobre a. Esse delta ele é chamado também de discriminante, porque ele determina quantas raízes vão ter a equação do segundo grau. Se o delta for positivo, a gente vai ter duas raízes reais e diferentes. Se o delta for igual a zero, duas raízes reais e iguais, ou somente uma raiz real. E se o delta for negativo, a gente não tem raiz real. Beleza. Também temos aqui a forma fatorada de uma função quadrática, que é a vezes x menos uma raiz, vezes x menos a outra raiz. Essa forma fatorada é bastante útil quando a gente tem uma função quadrática, geralmente num gráfico, onde você tem as raízes e precisa encontrar qual é a lei da função. Beleza. E um ponto que é bastante cobrado nas provas, especialmente a prova do Enem, é o que envolve o vértice. A gente tem que as coordenadas do vértice são o x do vértice e o y do vértice, que o x do vértice é menos b sobre 2a e o y do vértice é menos delta sobre 4a. O y do vértice ele também pode ser calculado fazendo o f do x do vértice, ou seja, se você pegar a função e substituir nela o x do vértice, a coordenada y que você vai encontrar é exatamente o y do vértice. Beleza. Máximos e mínimos na função quadrática a gente tem que se a concavidade da parábola é voltada para cima, ou seja, se o a é positivo, essa função vai admitir valor mínimo e esse valor mínimo é o y do vértice. Se ela tiver a concavidade voltada para baixo, ela vai admitir valor máximo e esse valor máximo é o y do vértice também. Beleza, vamos então para as nossas questões ali. A primeira questão é essa aí que está na tela. Um projétil é lançado por um canhão e atinge o solo a uma distância de 150 metros do ponto de partida. Ele percorre uma trajetória parabólica e a altura máxima que atinge em relação ao solo é de 25 metros. Eu já vou destacar aqui uma informação importante. Ó. Essa altura máxima é igual a 25 metros, nada mais é do que o y do vértice dessa parábola é 25 metros, o valor máximo dela. Admita que o sistema de coordenadas x, y, em que no eixo vertical y está representando a altura e no eixo horizontal x está representada a distância,
ambas em metros. Considere que o canhão está no ponto 150, 0, esse ponto aqui, ó, e que o eixo, cadê Fábio Lima? E que o projétil atinge o solo no ponto 00, na origem. Aqui a gente já pode até considerar aqui, ó, como sendo o eixo Y aqui. A equação da parábola que representa a trajetória descrita pelo projétil é qual? Uma questão que, se você sabe usar, por exemplo, a forma fatorada da função quadrática, ela sai muito tranquila. Olha só. Primeiro aqui você vai observar o seguinte. Uma raiz aqui é o 0, uma outra raiz aqui é o 150. Fábio Lima, mas eu precisaria de um outro par ordenado. Lembra que toda função quadrática tem um eixo de simetria, e se você traçar isso aqui, ó, isso aqui nada mais vai ser do que o x do vértice, e que isso é 75. E a coordenada y desse x do vértice já foi dada aqui em cima, ó, 25. Essa alturinha aqui vai ser 25. Então, para começar, ó, peguei a forma fatorada, y igual a x menos o x' menos o x duas linhas. Vou trocar o x' por 0 e vou trocar o x duas linhas por 150. Quando eu troco isso aqui, o x' por 0, x menos 0 vai ficar o próprio x. Então, essa expressão vai ficar assim, ó, a vezes x vezes, aqui vai ficar x menos 150. Beleza, Fábio Lima. E para descobrir quem é esse A? Para descobrir o A é muito tranquilo. Basta você pegar o par ordenado, ó, 75 e 25, que é o par ordenado que corresponde ao vértice, substituir aqui nessa função e você vai encontrar quem é esse A. Olha como é que vai ficar isso aqui. Substituindo, no lugar do A vai ficar o próprio A, no lugar desse x aqui vai ficar o 75 vezes 75 menos 150, isso vai dar menos 75, igual a 25, que é o nosso y aqui. Eu nem vou fazer essa multiplicação, já vou fazer assim, ó. O A é 25 dividido por 75 vezes menos 75. Dá para fazer aqui um cancelamento, né? 25 com 75, isso fica 3, cá em cima fica 1. Então, a gente fecha aqui que esse A é menos 1 sobre 3 vezes 75, 225. Vou fazer aqui embaixo o restante da minha solução, ó. Pega essa expressão, troca o A por 1, menos 1 sobre 225. Então, meu y vai ficar igual a menos 1 sobre 225 vezes x menos 150. Se você fizer aqui ó, um cruz credo aqui, ó, pega esse 225 e multiplica aqui no y, isso vai ficar 225y. O segundo membro vai ficar menos x vezes x, menos x ao quadrado, e menos 1x vezes 150 dá mais 150x. Observa que esta equaçãozinha aqui ó, corresponde exatamente ao que está na nossa letra E. Beleza? Vamos para a segunda questão. Olha só a segunda questão. Antes de começar a segunda questão, um pedido. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita aí, clica na nossa logomarca, se inscreve, ativa o sininho para estar recebendo todas as notificações de vídeos que a gente está sempre publicando semanalmente e compartilha esse vídeo aí com seus amigos, seus colegas de sala, enfim, espalha pelos seus grupos aí de WhatsApp, faz o nosso trabalho chegar a outras pessoas, beleza? E vamos lá para a questão 2. Olha o que diz a 2. A temperatura de um forno em graus centígrados é reduzida por um sistema a partir do instante do seu desligamento. T igual a 0 e varia
de acordo com essa expressãozinha aqui, ó. T de tzinho é tzinho ao quadrado sobre 4 negativo mais 400, onde esse t é o valor em minutos. Por motivos de segurança, a trava do forno só é liberada para abertura quando o forno atinge a temperatura de 39 graus Celsius ou centígrados. Qual é o tempo mínimo de espera em minutos após se desligar o forno para que a porta possa ser aberta? Olha só, se você já prestou atenção com muita calma, boa parte das questões que envolvem função quadrática no Enem envolve especificamente um item extremamente importante: a interpretação. Se você não interpretar corretamente, muito provavelmente não vai conseguir fazer boa parte delas. Claro, tem que saber o conteúdo específico, mas além de saber aquela parte inicial que nós comentamos, você vai precisar interpretar bem as situações problemas. E vamos lá para a solução disso aqui. Bom, qual o tempo mínimo de espera em minutos para que o forno possa ser aberto novamente? E ele fala que só pode ser aberto quando a temperatura chegar a 39 graus. E só pode chegar a 39 graus depois de quanto tempo? Observa, a minha função que dá a temperatura é essa daqui, ó. Então, eu tenho que pegar o menos t ao quadrado sobre 4 mais 400 e igualar isso aqui ao 39 graus. Vê, qual é o tempo necessário para que essa temperatura chegue a 39 graus? Então, vamos lá. Passa esse 400 por segundo membro, vai ficar menos t ao quadrado sobre 4 igual a 39 menos 400, isso aqui vai dar menos 361. Observa aqui, ó, menos no primeiro membro, menos no segundo membro. Isso é a mesma coisa que t quadrado sobre 4 igual a 361. Cruz credo aqui, ó, meios igual aos extremos, t ao quadrado é igual a 361 vezes 4. Se você quiser multiplicar isso aqui, pode, mas é muito mais fácil você fazer o seguinte, ó, t é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 361 vezes 4. Extrai cada uma separadamente, t é igual a mais ou menos raiz quadrada de 361, 19. Raiz quadrada de 4 é 2, ou seja, o t é igual a mais ou menos 38, que é o resultado de 19 vezes 2. 38 aqui é 38 minutos, ou seja, essa temperatura no forno só vai chegar novamente aos 39 graus depois de 38 minutos. 38 minutos, isso corresponde à nossa letra D. Só isso e nada mais. E vamos para mais uma questão Enem. Percebeu que a interpretação ela é fundamental, não só nessa, mas também em outras questões envolvendo o tópico função quadrática. Vamos para mais uma aqui, onde a interpretação é assim uma das partes base da nossa resolução. A Igreja de São Francisco de Assis, obra arquitetônica modernista de Oscar Niemeyer, localizada na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, possui abóbadas parabólicas. A seta na figura 1 ilustra uma das abóbadas na entrada principal da capela. A figura 2 fornece uma vista frontal dessa abóbada com medidas hipotéticas para simplificar os cálculos. Calcule a medida H em metro indicada na figura 2. Então, vamos pegar essa figura 2 aqui e tentar trazer ela para a nossa função quadrática, né? Se é uma parábola, então o que eu vou fazer logo aqui? Ó? Vou colocar logo um eixo y aqui, que é para facilitar a minha vida. Ó? Um eixo y aqui exatamente nessa origem.
que aqui eu já tenho que uma raiz fica sendo 0. Se isso aqui, ó, é a altura máxima, então eu já sei que esse 5 aqui vai ser o mesmo 5 para cá, e essa segunda raiz aqui, ó, isso aqui é 5, essa segunda raiz vai ser 10. Lembra lá da nossa primeira questão? Já tenho duas raízes, que é o 0 e o 10. Então já vou fazer a substituição dessas duas raízes naquela forma fatorada, que facilita muito a nossa vida. Então, y é igual a forma fatorada a x menos x uma linha, x vezes x menos x duas linhas, vezes aqui, tá? Y é igual a x menos 0, dá o próprio x, x menos 10, não tenho o que fazer, deixa aqui x menos 10. Eu preciso descobrir quem é o A. Para descobrir quem é o A, perceba aqui que eu tenho um par ordenado aqui, ó, nessa função, nessa parábola. 5 até aqui, com mais 4 até esse ponto aqui, ó, a coordenada x desse ponto será 9. E a coordenada y é essa altura, 3. Tenho, então, que o par ordenado 9 e 3 pertence ao gráfico da minha função. Então, basta eu substituí-lo na função que eu vou descobrir qual é o valor do A. Então, trocando aqui o x por 9, vai ficar 9 vezes A, 9A. Aqui 9 menos 10 vai ficar menos 1. Isso tem que ser igual a 3. Eu vou andar aqui para o ladinho, ó. Então, beleza. Isso vai ficar que A é igual a 3 sobre... Aqui vai ficar menos 9, né? Então, vai ficar menos 3 sobre 9. O A é igual a menos 1/3. Beleza, Fábio Lima. E agora, o que eu faço? Olha o que ele quer saber, ó. Ele quer saber qual é a altura H. Essa altura H, que está aqui, ó, é a altura máxima, é o y do vértice. E lembra que eu disse lá no comecinho da nossa aula que o y do vértice pode ser calculado pegando a função e fazendo f do x do vértice? E se eu sei que o meu x do vértice aqui, ó, é esse pontozinho aqui do meio, é 5. Se eu pegar o 5 e substituir na minha função, eu vou até colocar a função aqui depois de eu achar, se o A é menos 1/3, né? Vai ficar assim, menos 1/3 vezes x menos 10, que é essa expressão aqui quando eu troco esse A por menos 1/3. Pega essa expressão e troca o x por 5, que você vai achar exatamente o y do vértice. Então, vai ficar menos 1/3 vezes 5 vezes esse parênteses, ó, 5 menos 10, isso vai dar menos 5. E aí acabou a nossa questão. O y do vértice vai ser menos daqui com menos daqui dá mais. 5 vezes 5 dá 25 sobre 3 no denominador. Ou seja, a altura máxima ou a altura aí dessa medida que foi colocada aí na figura é 25/3 e 25/3 corresponde à nossa letra D. De novo, a gente precisa, claro, saber fazer todas essas contas, mas é imprescindível a interpretação. Saber pegar cada um desses valores e encaixar dentro do conteúdo e, claro, chegar na sua resposta final correta. Vamos para mais um exercício aí, todos eles, lembrando, Enem. Olha o que diz o nosso próximo exercício. Viveiros de lagostas são construídos por cooperativas locais de pescadores em formato de prismas reto-retangulares, fixados no solo e com telas flexíveis de mesma altura, capazes de suportar a corrosão marinha. Para cada viveiro a ser construído, a cooperativa utiliza integralmente 100 metros lineares dessa tela,
que é usado apenas nas laterais. Quais devem ser os valores de x e y em metros para que a área da base do viveiro seja máxima? Essa é uma questão clássica aí de função quadrática. Quem está acostumado a estudar função quadrática já percebeu que aí envolve o vértice, valor máximo ou valor mínimo, e aí a gente tem que ver o que está pedindo ali. Nesse caso aqui é valor máximo, você tem que decidir se é o x do vértice ou o y do vértice. Vamos lá. Observa, ó, eu vou usar a tela aqui que é x, aqui que é y. Se o viveiro é um prisma retangular, esse lado de cá ó, é y também, e esse fundo aqui é x. O perímetro dessa base aqui, ó, que é onde eu vou pegar a tela vai vir aqui, dar a volta para cá, voltar por trás e voltar aqui por trás. Vai ser esse x duas vezes e esse y duas vezes, ou seja, o 2x mais o 2y é o total de tela que você vai usar. A questão me deu que esse total tem que ser 100 metros, belezinha? Então, isso aqui igual a 100. Para facilitar logo a nossa vida, eu já vou pegar essa equação e dividir toda ela por 2. Então, eu vou ficar assim, ó, com x mais y igual a 50. Para facilitar ainda mais, eu já vou isolar o y. Y é igual a 50 menos x. Mas, Fábio Lima, para que você está isolando esse y aí, se a questão não te pediu nada ainda com esse y? Você vai entender aqui agora. Ó. Se ele quer a área, alguma coisa envolvendo a área máxima, eu vou ter que fazer a área dessa base aí, né? E a área aqui, né, é um retângulo, que é x vezes y. É aqui que vai sair a minha função quadrática. Ó. A área será x vezes, olha o y que eu isolei aqui, onde ele vai servir, 50 menos o x. No lugar desse y, eu coloquei o valor do y que eu tinha isolado cá embaixo. Aí faz aqui uma distributiva, ó. Só para começar já com x quadrado, ó, x vezes menos x ao quadrado, x vezes 50, 50x. Está aqui a minha função quadrática. Agora, olha o cuidado que você precisa ter na interpretação. Quais devem ser os valores de x e de y para que a área da base seja máxima? Isso aqui é a minha área da base, tá? Área da base, área da base. A questão não perguntou qual é a área máxima, perguntou qual é o valor de x que vai gerar essa área máxima. Ou seja, eu não quero o y do vértice, eu quero saber qual é o valor do x que vai gerar o y do vértice. E a gente sabe que esse valor é o x do vértice, que é menos b sobre 2a. E aí matou a sua questão. Menos b, o b ali é 50, menos 50. A aqui é menos 1, então 2 vezes menos 1 dá menos 2. Menos 50 dividido por menos 2, o meu x do vértice é igual a 25. Bom, mas eu não quero só o x, eu quero também o y, esse y. Se o x é 25, substitui aqui o x por 25, ó, 50 menos 25, o meu y também será igual a 25. Logo, as coordenadas, os valores x e y aqui vão ser 25 e 25, o que corresponde à nossa alternativa D. Gostou? Se você fez essa questão por um caminho diferente, vai lá, coloca aí nos comentários qual foi a sua sugestão de solução. Deixa uma sugestão aí, tanto para mim quanto para todos os outros que estão assistindo aí a esse vídeo, beleza? Vamos para a próxima questão. Olha lá. Para evitar uma epidemia, a Secretaria de Saúde de uma cidade dedetizou todos os bairros, de modo a evitar a proliferação do mosquito da dengue. Sabe-se que o número F de infectados é dado pela função, e aí eu já vou destacar para você aqui, ó. A função é essa daqui, ó, menos 2t² mais 120t.
em que T é expresso em dia. É importante a gente estar atento a esses detalhes das variáveis. T igual a 0 é o dia anterior à primeira infecção, ou seja, a primeira infecção acontece exatamente no T igual a 1. Então vamos que vamos. E que tal expressão é válida para os 160 primeiros dias da epidemia. A Secretaria de Saúde decidiu que uma segunda dedetização deveria ser feita no dia em que o número de infectados chegasse a 1.600 pessoas. Número de infectado é essa funçãozinha aqui, ó. Então, o que eu tenho que fazer com ela? Menos 2t² mais 120t tem que dar igual a 1.600. Belezinha? Fazer um zero mais bonitinho aqui, ó. Vou dividir logo toda essa expressão por 2, então isso aqui vai ficar assim, ó, t² mais 60t é igual a 800. E vou jogar tudo lá para o outro membro, para já ficar com esse t positivo. Quem preferir multiplicar por menos 1 também pode fazer, não tem problema. Vai ficar assim, ó, t² menos 60t mais 800 igual a 0. Uma equação do segundo grau. Se você quiser usar a fórmula de Bhaskara para resolver, resolve. Mas quando eu tenho o A igual a 1, é uma daquelas que, se você tiver confiança, você pode fazer por soma e produto. Olha só, a soma das raízes, toda vez que o A for igual a 1, você pode fazer isso. Ó. É o oposto do B, ou seja, é 60, porque o B é menos 60. E o produto das raízes vai ser exatamente o C, que é 800. Dois números que somados deem 60 e que multiplicados deem 800. Olha como é tranquilo. Pensa aí um pouquinho. Dois números que, quando você soma, dá 60 e quando você multiplica dá 800. Claro, se você respondeu 20 e 40, acertou a sua solução. Fábio Lima, não consegui fazer rápido esse negócio. Ó, só para conferir, 20 mais 40, 60. 20 vezes 40, 800. Se você não conseguiu fazer por soma e produto, faz o delta, x uma linha, x duas linhas, e chegarás na mesma solução, só que com um pouco mais de trabalho, mais cálculo, etc. Mas vai chegar na mesma coisa. Então, olha só, se ele quer saber a primeira vez, né? Depois deveria ser feito no dia em que o número de infectados chegasse à marca de 1.600 pessoas. Então, o número de infectados vai chegar a 1.600 pessoas no 20º dia. Isso porque isso aqui vai estar aumentando, depois ele vai decair, enfim. E aí no 40º dia novamente. Mas isso vai acontecer na primeira vez que deu 1.600 pessoas. Quando chegou a essa marca foi exatamente no 20º dia. De novo, a interpretação é algo fundamental. Vamos que vamos para a próxima. A próxima questão é a seguinte. Muito legal essa daqui também. Um estudante está pesquisando o desenvolvimento de certo tipo de bactéria. Para essa pesquisa, ele utiliza uma estufa para armazenar as bactérias. A temperatura no interior dessa estufa, em graus Celsius, é dada pela expressão T de H igual a, já vai destacando isso aí, ó, menos H ao quadrado mais 22H menos 85, em que H representa as horas do dia. H representa as horas do dia. Sabe-se que o número de bactérias é o maior possível quando a estufa atinge a sua temperatura máxima. Você vai conseguir a maior quantidade de bactérias quando a estufa estiver com a temperatura máxima. Olha a interpretação. Ele deve retirá-las da estufa. A tabela associa os intervalos de temperatura em graus Celsius com a classificação muito baixa, baixa, média, alta e muito alta. Quando o estudante obtém o maior número possível de bactérias, a temperatura no interior da estufa está classificada como?
Então, em outras palavras, qual é a temperatura máxima dessa expressão aqui? Ó? É o nosso y do vértice. Mas eu vou fazer ela usando o x do vértice porque eu acho que é mais fácil. Ó. O x do vértice é menos b sobre 2a. Menos 22. O a aqui é menos 1, né? Então vai ficar menos 2 vezes menos 1, que dá menos 2. Ou seja, 11. Essa temperatura máxima vai acontecer quando essa hora aqui, ó, que representa o tempo, for exatamente 11, ou seja, às 11 horas. Basta você pegar essa função t de h e substituir o h por 11, que você vai achar o y do vértice. Fábio Lima, eu prefiro fazer o menos delta sobre 4a. Faz o teu menos delta sobre 4a, que você vai encontrar a mesma coisa, tá? Então, aqui vai ficar o seguinte, ó, menos 11 ao quadrado mais 22 vezes 11 menos 85. Se você tiver um pouquinho de, como é que eu posso dizer assim, de visão além do alcance, aquele olho de Tandera, você vai conseguir fazer essa questão um pouquinho mais rápido. Ó. O menos 11 elevado ao quadrado, lembra que esse menos não está elevado ao quadrado? Isso é menos 11 vezes 11, mais 22 vezes 11, menos 85. Olha o que você pode fazer aqui. Ó. Coloca 11 em evidência, e aí no parênteses fica menos 11 mais 22, e fora aqui o menos 85. Espera aí que eu estou na frente do menos 85, beleza. Aqui vai ficar ó, 11 vezes, esse parênteses aqui fica 11, menos 85. 121 menos 85, isso vai dar 11 menos 5, 6, 11 menos 8, 3. Esse t de h, ou t de 11, vai ser exatamente 36 graus. 36 graus, nesta escala, ela está onde? Ela está maior que 30, e maior ou igual a 30, né? E menor ou igual a 43, que aqui a classificação é alta. Ela está aqui nesse intervalo, ó. Ou seja, isso é letra D. E aí eu te pergunto, ó, se você fez o delta usando o y do vértice igual a menos delta sobre 4a, você achou que ficou melhor ou pior do que fazer o f do x do vértice, ou seja, do que substituir o x do vértice na função? Responde para mim aí nos comentários e deixa aí qual foi a sua opinião em relação às duas soluções. É melhor usar o delta como sendo, e usar o y do vértice como sendo menos delta sobre 4a, ou você acha melhor fazer o f do x do vértice, que foi o que nós fizemos nessa e em outras questões? Deixa lá a tua sugestão, beleza? E vamos para mais um exercício Enem aí envolvendo função quadrática. A parte interior de uma taça foi gerada pela rotação de uma parábola em torno de um eixo Z, conforme mostra a figura. Essa figurinha aqui, ó, pegou uma parábola, girou ela em torno desse eixo Z, que está aqui no centro da parábola, beleza. A função real que expressa a parábola no plano cartesiano da figura é dada por essa leizinha aqui, ó. Destaca ela, vai ser útil. Onde C é a medida da altura do líquido contido na taça, em centímetros. Esse C é a altura do líquido, tá? Sabe-se que o ponto V na figura representa o vértice da parábola. Beleza. Localizado sobre o eixo X. Nessas condições, a altura do líquido contido na taça em centímetros é igual a quanto? Observa. É uma questão para você analisar o texto e o gráfico. As duas coisas juntas se completam, mas ela precisa de uma interpretação também bem legal. Observa aqui, ó. Essa parábola toca o eixo X apenas em um ponto. Então, eu posso concluir, ó, que esse delta é igual a zero. Fábio Lima, por que o delta é igual a zero? Porque só tem uma raiz, cortou o eixo X em apenas um ponto.
E esse C é o ponto onde a parábola corta o eixo y. É o valor exatamente desse Czinho aqui, ó, da função quadrática. Então, vamos lá. Delta, quem é o delta? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. E isso tem que ser zero. O B aqui, ó, menos 6. Então, isso aqui vai ficar menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes o A, 3 sobre 2. E o C é o próprio C. Menos 6 ao quadrado dá 36. Aqui o 4 dividido por 2 dá 2, né? Aqui vai ficar menos 6C igual a zero. Olha o que eu vou fazer assim, ó. 6C é igual a 36. 36 dividido por esse 6 daqui, acabou que o C é igual a 6. E não tem mais nada para você fazer. A questão está resolvida só com isso aqui, ó. Resposta, letra E. Lembra que esse 6, a própria questão já disse que isso é a altura do líquido na taça. E acabou a sua questão, não tem mais o que fazer. Fábio Lima, tem outra forma de fazer isso aqui? Tem. Olha só, observa que esse ponto aqui que está no eixo x é exatamente o x do vértice. Então, você vai concluir, você vai concluir aqui que o y do vértice, ó, está sobre o eixo x. Isso quer dizer que o y do vértice é igual a zero. E aí, quando você fizer o y do vértice igual a zero, você vai chegar também numa mesma solução, numa solução equivalente a essa que nós conseguimos aqui. Seria um caminho diferente, mas que vai te levar ao mesmo resultado. Beleza? Vamos para o nosso último exercício. De novo, só lembrando, se você chegou até aqui e ainda não deixou aquele like no vídeo, que é isso, vai lá. Ajuda o nosso trabalho ficar mais importante aí para o YouTube. Deixa aquele like, compartilha esse vídeo com seus amigos, se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho para estar recebendo todas as novidades que a gente está sempre postando no canal, beleza? Vamos para a nossa última questão. Um meio de transporte coletivo que vem ganhando espaço no Brasil é a van, pois realiza, com relativo conforto e preço acessível, quase todos os tipos de transporte, escolar, urbano, intermunicipal, excursões em geral. O dono de uma van, que tem capacidade para 15 passageiros, ó, destaca logo essa informação aqui, cobra para uma excursão até a capital do seu estado R$ 60 por passageiro. Se não atingir a capacidade máxima da van, ele cobra mais R$ 2 por lugar vago. Tudo bem. Sendo X o número de lugares vagos, a expressão que representa o valor arrecadado pelo dono da van para uma viagem até a capital é de quanto? Então vamos lá, vamos pensar assim. A van tem capacidade para 15 passageiros, está aqui. Só que X lugares desses vão ficar vagos. X desses lugares vão ficar vagos. Observa só. Se eu tenho 15 lugares e X vão ficar vagos, se eu pegar o total de lugares e subtrair os lugares vagos, eu vou ter os lugares ocupados. Beleza. Agora, olha como é que o dono da van recebe. Ele recebe a quantidade de lugares ocupados vezes o valor de cada um. E qual é o valor que cada um paga? Cada um paga R$ 60, que é um valor fixo, mas tem um valor que muda. Se tiver lugar vago, e tem X lugares vagos, ele cobra R$ 2 por cada lugar vago, ou seja, 2x. Isso é o preço que cada um paga, e isso é a quantidade de pessoas que vão. Ou seja, a arrecadação dessa van nada mais é do que o seguinte: V em função de x. O 15 menos x, que é a quantidade de pessoas que vão, vezes o valor que cada pessoa paga, 60 mais 2x. Faz aqui a distributiva, ó, 15 vezes 60, 3 vezes 15, 45, isso aqui vai dar 900. 15 vezes 2x dá 30x,
e aqui vai dar menos 60x, e aqui vai dar menos 2x ao quadrado. Arrumando essa expressão aqui, 900 menos 30x menos 2x ao quadrado. Essa foi bem camarada que não pediu mais nada para você, mas em geral, questões como essa vão te pedir o seguinte: qual é a quantidade de lugares vagos que vai dar a arrecadação máxima para o dono da van? Então você teria que fazer aqui o x do vértice. Se ela te perguntasse qual é a arrecadação máxima dessa van numa viagem como essa, você teria que fazer o y do vértice. Como essa questão aqui não pediu nada disso, só qual é a função, claro, isso é o que está na nossa letra E. E assim a gente chega ao final dessa sequência de 8 questões Enem envolvendo função quadrática. Se você gostou, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, compartilha esse vídeo com seus amigos e te vejo no próximo vídeo. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.